Opa, como é que vocês estão? Meus bandidos, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o pessoal dos Estados Unidos veio dar uma olhada como é que é o Kim. E o Gregor já pediu para um X1, se transformando num lobão, mas o Prota com apenas um golpe e tela preta fez ele ficar jogadinho no chão, lá que é o lugar de figurante. O Gregor já se levanta perguntando que merda é essa, quem disse que a luta acabou? Eu ainda tô vivo, meu parceiro. Vem pra cima falando que ainda não caiu, se transformando em um lobo pidão mais uma vez. Só que nesse momento, todo mundo da associação vai entrando na frente, falando que não, parceiro, acabou. A Ouyang fala que ele não pode querer matar outras pessoas aqui não. A aposta era pra ser não violenta. E o Tae-Hyung falando que ele precisa aceitar o resultado, pô, tem que saber perder. E o Park falando que qualquer luta mais além disso já deixa de ser uma aposta. Manda ele se afastar agora mesmo. E o Prota só olhando falando, opa, qual foi vocês dois aí? Desde quando vocês estavam me observando? O presidente da associação disse que estavam assistindo desde o começo, estava planejando ficar de fora, mas as coisas pareciam estar saindo do controle. E o Prota só aqui falando, caramba, nem percebi que estavam me assistindo. E o presidente da associação manda deixar o resto com eles, agora eles são um bichão. E o Gregor falando, qual foi, essas pragas estão tentando me impedir? Insetos insolente, vai apenas acabar com todo mundo. Mas o Marcos manda ele calar a boca nesse momento. Se ele escalar isso ainda mais, o Code vai acabar punindo ele. Mesmo para alguém como você, deve saber como o Code age quando ele realmente entra em ação. Falando isso, o Gregor já vai destransformando e volta na sua forma humana mais uma vez. E o Marcos pede desculpa, fala por favor, perdoe nosso erro, sabe que pode ser ridículo da sua parte, sugerir algo em um momento como esse, mas ele tem interesse em se tornar um jogador da Associação de Jogadores dos Estados Unidos. O Gregor ouvindo isso fala, o que? Marcos tá de sacanagem. E o presidente da associação fica com raiva, dizendo que ele tá falando isso na sua frente. O Marcos diz que estão dispostos a aceitar qualquer condição que ele possa estabelecer. A Dungeon da China também pode ser facilmente concluída com uma equipe formada por todos os membros. O Prota fala que vai considerar essa oferta como um elogio às suas habilidades. E ele mencionou a Dungeon da China, mas próximo destino dele na verdade é o Japão. Parece que a santa do Japão não estava muito bem e ela finalmente acordou depois de todo aquele tempo dormindo. Ela estava em um local com muito sangue, estava correndo que nem maluca, mas já era pega por vários tentáculos suspeitos. E pouco tempo depois, ela já ia vendo o Prota na sua versão maligna, dizendo que ela começou isso, ainda assim teve a audácia de pedir para parar com isso, é bem revoltante. E mais uma vez, ela era engolida pelo monstro, vai acordando com dor por todo o seu corpo, e os Cleitinhos perguntando da santa se ela tá bem, mesmo vendo ela sofrendo. Esse pesadelo, o mesmo pesadelo de novo, e esse pesadelo começou depois que entrou em coma por olhar dentro da mente do Kim. Sempre que ultrapassa os números tentáculos, é recebida por essa figura misteriosa que assume a forma do Kim maluco, e depois disso acorda daquele terror. Quanto tempo ela precisa ficar suportando essa dor no seu corpo até ela morrer? O Cleitinho fica dizendo que a santa precisa descansar um pouco, se ela levantar agora vai acabar ficando mal. E a santa perguntando cadê a lâmina fantasma, porque ela não tá do seu lado. Quando vai olhar do lado de fora, já vai vendo o Shinji lutando junto com o Prota. E ele dizendo que não está aqui pra lutar, pô, só quer dar uma conversada. Mas o Shinji gadão fala que sabe que ele está aqui pela senhorita santa, seu miserável. Vai fazer com que ele pague pela vergonha que ela teve que suportar esse tempo todo. Vem preparando o seu golpe especial, Destruidor de Almas, fazendo um monte de fantasminha na sua espada também. O Destruidor de Almas, a lâmina fica imbuída com essa mana branca, pode até mesmo cortar a alma da pessoa. No entanto, esses idiotas não aprendem, precisam de uma surra para poder aprender que não devem mexer com ele. O Shinji fica surpreso que o Prota parou o ataque dele com uma mão e já é tacado uma bicuda na sua cara para ficar esperto. Já sai voando rapidinho pro lado da sua santa.
fica lá jogado na parede, como se fosse um pedaço de bosta. E o Prota falando, e aí, Tsurarara? Veio aqui por 2 motivos. O primeiro é para perguntar o que ela viu dentro da sua mente. E o outro motivo é para prevenir a maior quebra de dungeon da história que vai acontecer em breve nesse país. Em outro local perto da água, tem um pessoal vigiando um tornado aquático. Essa é a entrada da dungeon que não foi concluída. Parecia apenas uma tempestade, mas pelo que ouviu tem um portão que leva para dentro de uma dungeon. A tempestade provavelmente é causada pela mana fora do portão, mas nem precisam se preocupar, não detectaram nenhum sinal de quebra. Estão aqui só por segurança. Eles são da Associação do Japão, o time de vigia, mas começa a falar, peraí, tem algo estranho, ou ele está vendo alguma coisa. Já começa a aparecer um monte de centauro, falando que como ele ordenou reunir as tropas por décadas, e finalmente hoje quebrarão o portão que aprisionam eles e chegaram até aqui. Lorde Kenta, só precisam ouvir suas ordens agora mesmo. Mas o Kenta, ele tá com fome, isso sim, começa a devorar seus próprios amigos, falando que quanto mais ele come, mais forte fica. Então só tem uma coisa para eles fazer, pelo seu filho, pelo Arquiduque Orgal, vão sair desse local e devorar todos os humanos. Que comece o festival de sangue. O rank dele é apenas duplo S, só isso. A Santa fala o que ela viu na sua mente era algo que parecia com ele. Embora não fosse um monstro nem um humano, era um ser desconhecido. Prota fala que é como pensou, é o cara do sonho. Ainda não tem muita informação, mas agora sabe que não foi apenas um pesadelo. Além disso, os pesadelos que ela está tendo, mesmo que não tenha usado a predação, sente a magia de predação dentro do corpo dela. Será que isso é a causa? Remove a mana que estava nela, ela não vai ter mais nenhum pesadelo depois disso. E a Santa perguntando por que ele tá ajudando, já que atacou ele. Prota fala que não está ajudando, isso é para conter a quebra de dungeon que vai acontecer em breve. Quando ele diz isso, todo o local já começa a ficar tremendo. Já fala pra ela que isso é a quebra de dungeon. Manda acordar o Shinji agora mesmo também. Mas eles já são impedidos, perguntando pra onde vocês pensam que estão indo, depois de ter atacado nossos jogadores. Kim, jogador de nível nacional da Coreia do Sul. Esse é o presidente da Associação do Japão, o Matsuda, um lixo. No seu auge, ele derrotou um monstro com um nível nacional também. E depois de se aposentar, recrutou talentos conhecidos como Santa e Lâmina Fantasma, tornando-o conhecido como um dos maiores presidentes da Associação do Japão de todos os tempos. Mas na verdade, ele é um homem que não se importa se vai ter baixas para conseguir aquilo que ele precisa. Prota fala que ele está sabendo que uma quebra de dungeon acabou de acontecer e está aqui apenas para ajudar. Mas o Matsuda diz que já está ciente, está ocupado com ligações desde cedo. Mas o que isso tem a ver com ele? Seu direito de entrar em dungeon não concluída, isso é válido enquanto a dungeon estiver ativa. Uma vez que comece uma quebra, isso não vale de nada. Além disso, ele já causou vários problemas nos jogos de exibição. Se ele lidar com a quebra de dungeon, vai parecer muito ruim pro lado dele. Então precisa que ele fique aqui por um tempo, pelo crime de atacar nossos jogadores. Mas a Santa fala, presidente, se a gente quiser que não tenha danos, precisamos da ajuda dele também. Mas o Matsuda manda ela não esquecer do fato de que ignorou que ela estava usando habilidades para controlar as pessoas. Se ficar do lado desse pirralho, vai acabar com ela e com Lâmina Fantasma para sempre. Manda prender o Kim agora mesmo. Prota fala, caramba, tu tá indo longe. Mas se ele resistir sem nem ter a chance de um julgamento, isso só colocaria nosso presidente em uma posição ruim. Diz que é inevitável. Manda ela pegar o Shinji e tentar parar o que vai acontecer. E o Matsuda rindo, dizendo que ele fez a escolha certa. Nem se preocupa, a gente vai te considerar inocente e vamos te soltar imediatamente depois. Mas o Prota manda ele nem pensar em ficar empolgado. Foi você que recusou minha ajuda. Se levar a mais problemas, vai ser a tua responsabilidade, seu otário. E o Prota vai indo embora belamente, com um sorriso no rosto. Mas o Matsuda fala que é tolice, apenas um moleque se achando. Enquanto isso, a cidade começa a ser bagaçada. Os centauros atacando tudo, falando, guerra! Vamos pegar comida. E o Kimura mandando parar todo mundo a todo custo.
Se eles avançarem, todo mundo falece. Mas eles não conseguem parar isso. Eles não param de continuar vindo. E todos são monstros de rank A ou S. Estão todo mundo ferrado. Mas o Kimura fala que precisam pará-lo. Se eles não fizerem isso, quem é que vai fazer? Mas ele já vai sendo agarrado. E o Ken tá só rindo, falando, e aí, meu parceiro, que chatão. Vai devorar ele primeiro, pra deixar de ser bocudo. E o Kimura falando, caramba, vou morrer. Eu e todo mundo que tá aqui, acabou. Mas quando ele ia ser falecido, alguém chegou pra salvar o dia. O Shinji já cortou o braço do Kenta, que fica só olhando seu sangue azul, escorrendo aos poucos. E os figurantes só olhando surpresos, falando, meu Deus, estamos salvos. O Lâmina Fantasma chegou, o nosso jogador de nível nacional. Já vão recebendo também um pouco de cura da Santa. Ela fala que está feliz que todo mundo ainda está vivo. Eles já ficam felizes também que chegou a sua outra jogadora. E o Shinji perguntando se ela tá bem. E a Santa fala, bicho, se preocupa comigo não, gadão, vai pra cima. Ela não sente mais aquela mana estranha no seu corpo. Agora ela não consegue usar toda a sua força ainda, mas pode pelo menos dar suporte. E o Ken tá aqui falando, caramba, não sabia que tinha comida de tamanha qualidade aqui perto. Decidiu que ele vai ser uma ótima refeição para o seu filho, puxando um espadão da boca de baixo. E a Santa falando, Lâmina Fantasma, é nós dois, meu parceiro. Vai começando um X honesto entre o Shinji e o Ken tá com fome. A Santa manda enfrentar esse bicho agora. Manda todo mundo tomar conta dos outros monstros pequenos. E o Centauro gritando pra seguir o Lorde. Todo mundo avante, meu parceiro. E o Shinji continua na sua luta apenas rabiscando e fazendo poucos arranhões. É como o esperado de um monstro de rank duplo S. O boss da dungeon não concluída ainda. Se ele cometer um erro sequer, vai perder todos os seus membros. E considerando a habilidade de regeneração dele, os ferimentos que causou ainda são fracos. É por isso que as tentativas passadas não deram certo. O Kenta vai dando um porradão que vai destruindo metade dos prédios, mas ele acaba errando. O Shinji não pegou a porrada em cheio, ele defendeu. Fala que pode cortar esse monstro de uma vez por todas. 5 anos se passaram desde a última vez de concluir essa dungeon. Treinou cada segundo que teve para derrubar esse monstro. E agora, com o poder da Santa ao seu lado, pode dar certo. E a Santa tá falando, cara, não tem mais força não. Precisam fazer isso só se for agora. O Shinji fala que não tem nada que ele não possa cortar com a sua lâmina. Chega passando o rabisco bem no meio do Kenta, fazendo o bicho ficar dividido. Metade Satoru Gojo. Todos os figurantes comemorando, gritando o nome dos dois. Na sede da Associação do Japão. E o Matsuda feliz, falando que avisou, pô. O Lâmina Fantasma e a Santa podiam parar uma quebra dessa de duplo S. Nunca precisou da sua ajuda desde o começo, Kim, seu merdão. Prota fala que tá feliz que eles conseguiram derrotar o Kenta. Mas por que tu acha que acabou? Poucos meses atrás, a quebra de dungeon na Coreia do Sul foi trocada de classe C para classe A. Mês passado, a quebra de dungeon que aconteceu na França e na Rússia trocou de classe S para S+. No nosso método atual de calcular a classe das dungeons não são mais preciso. Então, está tão confiante que essa quebra de dungeon é apenas de classe duplo S. O Shinji já não vai acreditando no que está na sua frente. Dentro do Kenta tinha outro bicho todo estranho, comendo seu pai. Falando, papai, não acredito nisso. Esse é o verdadeiro boss, o Kenta Minion. Rank duplo S+. E o Shinji ainda sem acreditar, falando que diabo é isso, tá de sacanagem. Ele saiu do corpo do Kenta e começou a devorar o cadáver como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que esse bicho tá tentando fazer? Mas não interessa o que ele seja. Mas a Santa falando, espera aí, pô, não faz isso não. O Shinji fala que no final o monstro é só um monstro. Tudo que precisa fazer é apenas eliminá-lo. Mas o Kenta Minion para o ataque com facilidade, falando, e aí mano, tá de sacanagem? Você deve ser um inimigo do meu pai. E o Shinji falando, caramba, que forma é essa? Mas antes de terminar sua frase, vai tomando um socaço na cara. E a Santa só gritando o nome dele, falando, Shinji, você tá bem, meu amigo? Mas o Kenta Minion é poucas ideias, já vai pisando bem na barriga dela, falando, não se preocupa não, pô.
eu vou te devorar também. Fica de boa. E o pessoal da associação falando: de onde saiu esse monstro? Não era pra ter acabado com a morte do Kenta. E o espadachim fantasma e a Santa estão vivos. Um nível de poder mágico SS+. Nunca viram algo assim antes. Prota fala que realmente ele apareceu. O verdadeiro mestre da dungeon inexplorada, Kenta Minion. Ele sempre foi o verdadeiro chefão. Mas ele fica mais forte toda vez que devora humanos e monstros. Esse monstro é muito mais perigoso do que qualquer outro que já enfrentaram. Se ao menos o presidente entendesse a gravidade da situação e pedisse a sua ajuda, poderiam ter minimizado os danos, mas isso não vai acontecer. O Cleiton falou que precisam fazer algo, e o presidente Matsuda começa a perceber a merda que ele fez. Derrotaram um SS e agora apareceu um SS+. Isso é ridículo. Será que deve pedir ajuda das outras associações? Mas se nem a Santa e o Espadachim conseguiram chamar reforço agora, não faria diferença. Esse monstro vai destruir tudo de qualquer maneira. Os jogadores, a cidade e a sua carreira política. Fala que agora vão ter que fugir nesse momento. E o Cleiton perguntando o que acontece com os jogadores que estão lutando. Mas o Matsuda diz que é tarde demais. Se nem mesmo o nível Força Nacional consegue lidar com isso, como vão sobreviver? Se quiserem salvar suas vidas, tem que fugir imediatamente. Mas o Prota já vai sentando uma porrada na cabeça dele, dizendo que estava esperando para ver o que ele ia fazer, mas nada mudou desde a sua regressão passada. Ele veio aqui para impedir a quebra de dungeon e vocês vão fazer o quê? Não sabe se eles vão tentar fugir como ele disse ou tentar lhe prender. Precisam fazer o que quiser, mas se deixarem, ele pode salvá-los. E o Cleiton apenas olhando pro Matsuda jogado no chão. Tudo bem se ele matar o Kenta Minion antes que todos sejam derrotados e conter a quebra de dungeon. Mas na sua frente já vinha aparecendo uma perna. E o Prota perguntando por que essa perna está aqui nesse local. E o Kenta Minion apenas segurando a Santa para dar sua bocada. O Shinji, o Kimura, todo mundo foi derrotado. Não importa quantas vezes regenerem o corpo ou tentem fortalecê-lo, não vai fazer diferença. Ninguém pode vencer esse monstro. E o Kenta Minion falando que a contenção já acabou. Vai devorar ela agora mesmo. Mas a Santa pensa que se for o Kim, talvez ele consiga, já que ele disse que ia quebrar tudo. O Kim, mesmo sendo seu inimigo, lhe ajudou a impedir a quebra de dungeon. Ela também, quando se tornou uma jogadora pela primeira vez, quis usar seus poderes para ajudar os outros. Em que momento ela começou a seguir um caminho errado? Será que agora é tarde demais para ela voltar atrás? A boca já ia chegando bem perto do seu pescocinho, mas o Prota aparece no último segundo e consegue salvar ela. E o Kenta Minion perguntando quem foi que roubou seu lanche. E o Prota dizendo que não tinha nenhuma expectativa, mas ela conseguiu aguentar bastante. O resto do pessoal já chega também, falando que veio ajudar a Santa. E pedem desculpa por o que aconteceu antes, jogador Kim. Mas como não são especializados em combate, só podem resgatar os jogadores feridos. Mas o Prota fala que isso já é o suficiente. De qualquer forma, ele vai enfrentar aquele monstro. Esse é só com ele, pode deixar comigo. Mas a Santa fica falando: quem espera aí, pô? Não dá pra enfrentá-lo sozinho, você é louco. Mas o Prota já começa a gritar o nome da Aoyang, falando: e aí, minha nobre, vai fazer nada não? A Aoyang já começa a usar seu gelo para fazer uma grande barreira cercando tudo, fazendo ficar num X1 honesto. Ela pergunta se ele tem certeza disso. Ele veio aqui com outro objetivo, não foi? A tarefa que o presidente Jin pediu para ele fazer, já que ele vinha pro Japão. Provavelmente querem impedir que ele se envolva com a dungeon, mas o jogador Kim é uma figura importante para Nova Coreia. Não podiam deixar ele preso lá. Ela precisava fazer o que for preciso para trazê-lo de volta. E o Prota fala que não, ele veio aqui apenas impedir a quebra de dungeon. Mas a Aoyang fala que não foi isso. Na verdade, a Associação do Japão recusou nosso apoio. Mas de qualquer forma, o presidente também é um homem incrível. Faça o que for necessário para trazê-lo de volta. Que pessoa generosa. O Kenta Minion fala que não consegue entender isso, porque ele não fugiu e se jogou num lugar como esse. Será que ele não percebe que é apenas comida para ele? O Prota fala que não, ele é o único que não tá percebendo aqui. A partir de agora quem vai ser devorado é ele, Kenta Minion.
O trabalho de resgate finalmente vai acabando. Eles podem sair dali. É um pouco perigoso. E a Santa continua pensando no Kim, já que ele tá dentro de uma bolota preta. E o Prota continua vindo pra cima, atacar o Quinta Minion. Já passa pela cabeça dele e acaba com tudo nesse golpe. É mentira, não acontece isso. Esse golpe faz apenas um pequeno arranhão. Ele se regenera de qualquer ferimento em questão de segundos. Além disso, parece que ele consegue detectar seu estado de invisibilidade. Quanto mais a luta se arrasta, mais preciso fica o ataque do Quinta Minion. Nesse caso, não tem outra escolha. E o Quinta Minion aqui com sua cara de formiga, todo desajeitado. O Prota já vai ativando o seu grande imperador, mandando ele ficar de joelho nesse exato momento. Começa a querer botar o Quinta Minion pra dar uma mamada. Mas ele fala que sem dúvidas, para um simples alimento, ele é bem habilidoso. Mas isso não é o suficiente para lhe derrotar. Mas o Prota fala que agora que vem o ataque verdadeiro, usando a sua predação. Tente bloquear isso também, se tu conseguir, seu otário. O Quinta Minion só vai vendo que alguém tem uma boca maior que a sua. E aos poucos, começa a ser devorado. Já fica gritando, falando: me solta, seu alimento safado. Em uma luta prolongada, ele sabe que vai ficar em desvantagem no final. Por isso vai usar toda a sua mana no devorar para acabar com isso de uma vez por todas. Vai decidir essa luta agora mesmo. Mas escuta uma voz de novo, dizendo quantas vezes eu vou ter que dizer que esse poder não é teu, moleque, tá de sacanagem. Isso era no seu mundo mental mais uma vez. O que estava acontecendo achava que era outro sonho, mas isso claramente é realidade. Então, fica perguntando quem é essa pessoa, por que continua aparecendo na sua frente e o que quer dele. O seu lado negro fala que é simples, quer que alcance aquela pessoa. Para isso, não precisa de alguém que fique dependente da sua força, mas de alguém que consiga superar as coisas sozinho. Isso vai ser apenas um teste para você, garoto. E o Prota com raiva falando: quem é tu? Quem tu pensa que é para me dar um teste, seu otário? Mas quando ele fala isso, seu corpo já começa a ficar tremendo e uma força misteriosa é ativada. Todas suas habilidades vão sendo canceladas nesse exato momento. Nenhuma habilidade fica disponível atualmente para ele. E o Quinta Minion já vem chegando pra cima falando: seu miserável, tu me pegou distraído, então toma. Vai sentando a lançada bem no bucho do Prota. A Ouyang lá de longe fica perguntando se ele tá bem, depois dele tomar uma porrada. E o Prota sem entender o que estava acontecendo. Quem diabos é esse sujeito? Ele apareceu do nada e bloqueou todas as minhas habilidades. O que? Isso não é sua força, mas isso é verdade. Ele sempre soube desde o início. Ele não era apenas um não despertado, foi escolhido por acaso pelo rei. Mas retirar o seu poder que lhe foi dado de uma hora para outra, isso é muita crueldade. E o Quinta Minion perguntando como ele se atreve, uma simples presa, a me desafiar desse jeito agora, ele vai falecer. E o Prota dizendo que será pra terminar assim. Então pra que ele se esforçou tanto? Por que ele lutou até agora? A Ouyang aparece no último segundo tacando gelo pra proteger do socão. Ele fica até surpreso porque pensou que ia virar um espaguete. A Ouyang fala que vai ganhar um tempo. Manda ele usar isso pra ir até a Santa e recuperar todas as suas forças. E o Prota falando: qual foi? Você não tem chance. É você quem deve fugir, garota. A Ouyang fala que é exatamente por isso que ela está lutando. Porque o único que pode derrotar esse monstro é você, Kim. Você não veio aqui para impedir a quebra de dungeon. Você não entende que se morrer aqui tudo vai estar acabado. Nessa hora ele vai tomando uma grande lição de moral. Fala que ela tá certa. Agora não é hora de se preocupar com os objetivos daquele sujeito. Ou porque ele bloqueou minhas habilidades de repente. Não importa o quanto isso seja injusto, a situação não vai mudar. Se ele não derrotar o Quinta Minion, todos que estão aqui vão acabar morrendo. Precisa encontrar um jeito de resolver tudo. Mas como? Sem habilidades nesse estado que ele está também. Não pode enfrentar esse monstro. Mas ainda existe uma habilidade que ele não usou. Uma habilidade que sempre esteve bloqueada desde o começo. Sangue Poderoso. Na sua mente, quando ouve esse nome, começa a olhar para trás e vê o corpo do Quinta. A Ouyang continua
tomando um sacode. E o Kentaminho falando que ele é um lixo. E ela ainda se atreve a entrar na frente. Mas tá de boa, começando por ela, vai devorar tudo e recuperar um pouco de força. Nesse momento, já começa a sentir uma energia estranha. Já vai se virando todo cagadinho de medo e vai vendo que o Prota tava em cima do corpo do seu antigo pai. Ele consegue um consumo de sangue poderoso. Um imenso poder vai sendo despertado. E o Kentaminho com medo falando que isso não pode ser verdade. Esse poder, essa sensação é definitivamente de um duque. Quem diabos é você, miserável? Todas as condições foram cumpridas nesse momento. A habilidade Fúria de Sangue foi ativada também.